Olá pessoal do Boteco, eu tô aqui voltando com mais uma edição do Drops da Ju para falar muito sobre o GP de Mônaco e também um pouquinho sobre a expectativa do GP do Canadá. Em Mônaco a gente viu aquela corrida que é muito chata e também muito legal em Mônaco, dependendo do aspecto que você tá olhando, né? Uma corrida que, em termos de estratégia, é muito chata, todas as equipes tentando levar os pneus até o final. A Pirelli tentou levar para Mônaco um pneu de alta degradação e conseguiu, né? O pneu hipermacio deu trabalho para as equipes, mas mesmo assim a opção deles, como uma posição de pista tão importante em Mônaco, a opção deles foi por proteger a posição de pista, né? Foi por não perder posições e levar o pneu em banho-maria, né? O ritmo em banho-maria, devagarzinho. Foi aquela corrida devagar e sempre, né? Corre! É curioso se a gente perceber que o Lance Stroll conseguiu colocar o pneu hipermacio, não era no finalzinho da corrida, ainda faltavam umas 30 voltas pro final. Ele colocou o hipermacio e foi 4 segundos mais rápido do que o ritmo que o Daniel Ricciardo estava adotando. Então dá pra gente pensar que, por exemplo, Sebastian Vettel poderia ter colocado o pneu hipermacio com 20 voltas pro final, virando 5 segundos por volta mais rápido do que a ponta. Ele conseguiria pagar o pit stop dele em 4 voltas e aí ir para cima dos adversários. Isso faria sentido se os outros fizessem isso também. Então ficou Mercedes e Ferrari, um olhando o outro, não vamos. E aí acabou essa corrida chata em termos de ação de pista, mas se a gente olhar nos detalhes, a pilotagem fantástica do Daniel Ricciardo, aí a gente olha o GP de Mônaco com outros olhos. O Ricciardo não poderia ter vencido a corrida caso ela fosse em outro lugar, se ela não fosse em Mônaco. Ele precisou do circuito de Mônaco para vencer a corrida por causa dos problemas que ele teve, mas ele usou o circuito muito bem, né? Ele usou muito bem o fato de ele estar lá. O Daniel Ricciardo, depois a gente ficou sabendo, depois da corrida, ele estava sem o MGU-K. Isso significa que ele estava sem 160 cavalos de potência, não é pouco. A equipe calcula algo em torno de 2 segundos por volta de desvantagem. E isso também traz outros problemas, né? Ele não podia ir até a última marcha, né? Então ele ficou... Na verdade, o único momento em que ele acionaria a última marcha seria no túnel, mas também é o lugar de ultrapassagem ali na freada da Nouvelle Chicane. Então ele ficou exposto teoricamente no pior lugar da pista, mas ele conseguiu, com a pilotagem dele nas curvas anteriores, fazer com que o Vettel nunca chegasse perto o suficiente para sequer tentar alguma coisa. E um outro ponto também muito importante é a questão do freio, porque MGU-K ele funciona com energia cinética que vem da frenagem, e quando esse sistema não está funcionando, isso acaba superaquecendo os freios, porque o freio tem que trabalhar muito mais, porque ele não tem a ajuda de torque que o sistema do MGU-K traz para o carro. Então, os freios dele chegaram no limite do limite, a equipe chegou a pensar, a gente vai ter que pedir para ele parar o carro, mas decidiram arriscar, bastante arriscado, né? Em Mônaco, provavelmente eles estavam perguntando para ele como você está sentindo o freio, e ele também relatou depois que ele passou o equilíbrio de freio 6 ou 7%, para frente. E geralmente durante a corrida eles vão mudando isso, mas nunca mais do que 2%. E ele teve que jogar tudo para frente para tentar lidar com essa questão do MGU-K. Então, uma pilotagem muito boa do Daniel Ricciardo. Realmente é mais uma para conta dele. Ele falou depois do GP da China: eu nunca venço uma corrida normal, eu nunca venço uma corrida fácil. E apesar de ter sido last to flag, né? Apesar dele ter liderado todas as voltas, ter feito a pole, ter dominado o final de semana, acabou sendo uma corrida bastante complicada. Até na entrevista, tô lembrando agora, ele falou: quando me disseram, eu senti que eu tava sem potência, me falaram, não vai ter jeito, você vai ter que lidar com isso, a primeira coisa que eu pensei é, vou começar a chorar agora. Então era esse o mindset do Daniel Ricciardo. Ele queria muito ganhar em Mônaco, chegou muito decidido a ganhar em Mônaco dessa vez, sabia que tinha uma grande oportunidade com o carro dele e ele fez acontecer novamente, não do jeito mais simples como todas as vitórias dele. E essa vitória começou a ser construída nos treinos livres, que ele contou depois que a meta dele quando ele chegou nos treinos livres era ficar na frente do Max. Ele sabia que era muito importante, primeiro treino, segundo treino, eles sabiam que eles tinham o melhor carro e ele ia minando
minando o Max psicologicamente, que isso ia ser importante na classificação. No final das coisas, nem precisou, né? O Max, numa volta que ele não estava forçando muito, ele se distraiu um pouco com a Renault que estava na frente dele, virou o carro um pouco antes do que devia e cometeu exatamente o mesmo erro, exatamente o mesmo acidente de 2016 da classificação e, como a gente sabe, acabou ficando de fora do treino classificatório. No sábado, o Max, era impressionante o olhar dele, ele respondeu tudo como uma máquina, negando os erros, porque começaram a fazer as contas, falaram, ó, são 6 incidentes, acidentes, toques, algum probleminha você teve. Foram 6 vezes em 6 corridas, e aí, qual é a resposta que você dá pra isso? E o Max falando, não, na minha conta tem 2, na minha conta tem China e tem aqui, o resto foram coisas que aconteceram. E a gente olhando pra ele pensando, será que esse menino vai aprender com esse tipo de atitude? Bom, no domingo ele fez uma corrida ok, ele fez o que ele tinha que fazer, estava bastante difícil para ele fazer muito mais do que ele fez, mas a atitude dele nas entrevistas depois da corrida foi completamente diferente, parecendo mais maduro, mais reconhecendo, eu preciso trabalhar e tal. Eu ficaria animada em relação a isso se eu não tivesse visto exatamente o mesmo Max depois do GP da China. Depois do GP da China, as declarações dele, a maneira como ele estava se colocando, dava a impressão que, não, agora ele vai mudar, e aconteceu o que aconteceu. Max perdeu uma grande oportunidade de uma vitória e com certeza de um pódio no GP de Mônaco, e então eu queria falar exatamente por que isso aconteceu, por que a Red Bull foi tão bem em Mônaco. E lá vamos nós! É um conjunto de coisas. A Red Bull, ela tem hoje o carro com a menor distância entre eixos. Isso é bom para dar mais agilidade para o carro e também para o tratamento dos pneus mais macios nesse tipo de condição. Eles têm também uma aderência mecânica melhor do que a Ferrari e do que a Mercedes. A aderência mecânica que era muito importante na Ferrari o ano passado. Hoje a da Red Bull é melhor, não é que a Ferrari piorou, mas a Red Bull cresceu muito nesse sentido. E a aerodinâmica deles funciona bem para curvas de baixa velocidade. Então é um combo muito interessante para Mônaco, vai ser muito interessante também para o GP da Hungria e possivelmente para o GP de Singapura, ainda que eles precisem um pouco mais de potência do motor Renault para ir bem na classificação em Singapura. Finalizando sobre o GP de Mônaco, foi impressionante a Renault, como a Renault caiu de produção. A equipe fala que o circuito de Mônaco, ele aumenta as deficiências do carro, né? Ele não é exatamente o melhor circuito para o carro da Renault, era uma coisa que eles esperavam, mas eles até ficaram um pouco surpresos com o nível como isso aconteceu. E a McLaren, né? A McLaren muito longe. Então, a McLaren começou o ano falando pra gente, olha, a gente tem o melhor ou o segundo melhor chassi do grid, a gente só perde pra Red Bull. Chega na classificação do GP de Mônaco, os dois com o mesmo motor e tudo, eles ficam a 1.3 do Ricardo o final de semana inteiro. O Fernando Alonso até relatou que eles estavam bastante perdidos com o acerto, foram completamente para um lado, completamente para o outro. E se a gente pensar na classificação do ano passado, foi isso, 1.2, 1.3 atrás das Ferrari na ocasião, com o motor Honda. Lógico que em Mônaco o motor não faz tanta diferença, mas se eles tinham um carro tão bom como eles sempre estavam falando que tinham, era para eles estarem lutando pelo pódio em Mônaco, então. E isso não aconteceu. Então é mais uma vez, mais uma para conta da McLaren. A McLaren que agora tem o Gil de Ferran como uma espécie de super consultor. Pelo que eu entendi, o que ele vai fazer é mais ou menos o papel do Helmut Marko. Eles nos explicaram muito bem. Tentei entrevistar o Gil em Mônaco. Pela parte dele, tudo bem, mas pela parte da McLaren eles falaram não, ele precisa de mais tempo na equipe antes de falar pela equipe ou sobre o que está acontecendo aqui. O Gil teria predominantemente duas funções, uma é cuidar dos jovens talentos da McLaren e a outra é estudar o projeto que o Zac Brown está tentando fazer a equipe guinar para a Fórmula Indy, e o Gil, claro, tem uma expertise muito grande na Fórmula Indy e também na Fórmula 1. É um cara bastante interessante que a McLaren pensou. Eles falam que ele vai estar sempre nos GPs, então vai chegar a oportunidade que eu posso sentar e conversar com o Gil e trazer mais informações para vocês. Fechando aqui sobre o GP de Mônaco e abrindo a próxima página, que é do GP do Canadá. É só voltar uma coisinha sobre Ferrari e sobre o motor da Ferrari, que foi o grande tema dos últimos 2 drops. Eu estou sentindo uma treta!
a FIA divulgou que o carro da Ferrari, o motor da Ferrari está ok para o GP de Mônaco. Quem acompanhou toda a história sabe que sim, o motor da Ferrari está ok para o GP de Mônaco, já estava ok para o GP da Espanha, então é curioso ver como a FIA está lidando com isso. A FIA não explicou como se chegou até aqui, só fala agora está ok e bola pra frente e segue o campeonato. Acho que todo mundo já cansou dessa história, vamos ver como as coisas vão se desenvolver agora a partir do GP do Canadá, que é justamente o GP em que as fornecedoras de motor vão trazer melhoras para os motores, é quando eles começam a entrar no segundo motor. Lógico, nem todo mundo está entrando no segundo ou no segundo de todos os elementos, né? São 6 elementos na unidade de potência. Se eu ficasse falando disso aqui, ia ser mais um programa inteiro, mas no basicão, todo mundo está entrando no segundo motor agora no Canadá. O Canadá é muito, o motor fala muito alto, então a gente vai ter uma briga bastante acirrada também de atualizações de motor, e nessa briga entra a Renault. Eu perguntei pro Daniel Ricciardo, bom, se essa vitória, ou esse final de semana, isso é a prova cabal de que o problema da Red Bull é somente o motor Renault, ele falou, veremos, que a gente vai ter uma atualização pro Canadá. Eu tô muito animado, porque a gente também se deu muito bem com esse pneu hipermacio, e novamente o hipermacio aparece para a corrida em Montreal. Então vai ser interessante ver como vai ficar essa dinâmica para o GP do Canadá com todas essas atualizações. Por último, a escolha de pneus é muito interessante também, porque a Mercedes foi para 5 hipermacios e a Ferrari e a Red Bull foi para 8 hipermacios. A Mercedes já está deixando claro que ela vai fazer, ela vai usar um no treino livre na sexta-feira, um no treino livre do sábado, e deixar 3 pneus para classificação, um para o Q1 e 2 para o Q3. Ou seja, eles vão fazer o Q2 com o ultramacio, e já deixando claro que eles não vão usar o hipermacio na corrida. Eles estão tendo que fugir desse pneu hipermacio. Eles tentaram fugir no GP de Mônaco na classificação e acabou não dando certo, porque a diferença entre os dois compostos é muito grande, entre o ultra e o hiper, é de 1 segundo. Então, mais uma vez, agora os pilotos realmente vão ter que classificar no Q2, passar para o Q3 com o pneu ultramacio no Canadá. A Mercedes tem até motivos para ter confiança com o Canadá, eles ganharam nos últimos 3 anos lá. Lewis Hamilton é excepcional lá, porque ele é um piloto que ele freia muito bem, ele é um piloto de frenagem, de ganhar tempo com isso e de lidar com pequenos desequilíbrios no ponto de freagem, e a gente sabe que o GP do Canadá é basicamente isso, né? Reta, freia, chicane, reta, freia, chicane, e por isso o Hamilton sempre vai muito bem nos circuitos de Villeneuve. Então a Mercedes se compromete a não fazer corrida com o hipermacio, e isso abre a possibilidade, a janela de Red Bull e Ferrari, por exemplo, ir para uma parada a mais e colocar o hipermacio e ir para cima no final da corrida. Então abre uma janela interessante de estratégias, lembrando que lá no Canadá dá para fazer isso, dá para ultrapassar no Canadá, não vai ser uma procissão como em Mônaco, são circuitos diferentes, e eu acho que isso faz um pouco a magia do campeonato da Fórmula 1, não é sempre um mesmo campo de futebol e equipes diferentes, né? São equipes diferentes em vários campos, em várias temperaturas diferentes, asfaltos diferentes, com pneus, com tipos de pneus diferentes. Então é essa pluralidade que é importante no campeonato de Fórmula 1. Então é por isso que a expectativa é de uma corrida bem diferente no Canadá em relação a Mônaco. As duas têm seu charme. Eu particularmente gosto muito do GP do Canadá, prefiro o Canadá do que Mônaco, mas também é mais difícil pra gente trabalhar. É a questão pessoal, tem quem prefira Mônaco também. Mas depois do Canadá eu volto com mais um Drops pra gente conversar sobre o que aconteceu lá de novo, e daí partindo já para as 3 corridas seguidas na Europa. Ufa! Fico por aqui e até a próxima!